Boa noite, irmãos. Tudo na paz de Cristo? Amém? Vamos colocar em pé então para celebrar ao Senhor nessa noite. Esse é o dia que o Senhor fez para adorarmos a Ele neste templo. Mas na verdade o templo é você. O Espírito Santo habita em você. Por isso declare com a sua boca, com as palmas, com tudo que você puder nessa noite, para glorificar e adorar ao Senhor, porque Ele tem promessas para a sua vida, amém? E Ele é fiel para cumprir, e Ele vai cumpri-las, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos pensar. Ele vai muito além dos nossos sonhos e planos, e Ele tem algo especial para você nessa noite. Aleluia. As palmas ao Senhor. Paciência no Senhor eu esperei, com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Eu esperei, paciência no Senhor, eu esperei, com paciência no Senhor, Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Nosso socorro vem, eu olho para o alto. Eu olho para o alto e sei, olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Ele é fiel. Tudo que me prometeu é seu, é meu, é nosso. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Glória a Ele, glória a Deus, Ele é fiel. Senhor, estamos em Sua presença, Deus, muito obrigado por essa noite, Senhor. Queremos nos achegar aos Seus pés, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, os nossos corações estão à disposição do Teu Espírito. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar.
Perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Enche-nos, Deus, do teu Espírito. Enche-me da graça e do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo pra conhecer-te, pra conhecer-te vento de poder sobre meu viver, faça eu querer em mim, como vendaval sobrenatural. Faça eu querer em mim. Vento de poder sobre meu viver, faça eu querer em mim, como vendaval sobrenatural. Faça eu querer em declarar mais uma vez, vento de poder, peça esse poder. Vento de poder sobre meu viver, faça eu querer em mim, como vendaval sobrenatural. Faça eu querer em mim, faça eu querer em pra conhecer-te mais. Queremos nos render a ti, render os nossos sonhos e planos aos seus pés, render a nossa vida, Senhor.
para desfrutar do melhor que tens para nós, que é a tua presença, que é a tua presença. Queremos mais o teu poder, aviva-nos, Deus, enche-nos, derrama sobre o teu povo o teu Espírito. Dar ao Senhor palavras de adoração nessa noite. Aproveite este momento, aproveite, pois não são só os lábios de um ministro, de um ministério de louvor que alcançam os céus, mas a palavra, mas a boca de todos aqueles que creem. Esse é o louvor agradável ao Senhor de uma igreja que busca a sua face, de uma igreja que busca a sua presença. Vamos declarar vento de queremos te conhecer mais e mais, Deus. Não existe outro que nós queremos conhecer mais, Pai, do que a Jesus, seu Filho, que foi dado em nosso favor. Aquele que é o nosso Deus e é o nosso Pai. Aquele que é o nosso Deus e o primeiro de muitos irmãos. Aquele que se fez carne, habitou entre nós, para que nós tivéssemos vida, para que hoje nós pudéssemos te adorar, Pai. Nós queremos conhecer o nome de Jesus. Nós queremos sentir o poder da ressurreição, tomar a nossa cruz e vivemos conforme a imagem do Mestre. Senhor, abra os nossos olhos para ver a sua face, para desfrutarmos de um relacionamento contigo, não algo superficial ou religioso, Pai, pois basta de superficialidade, de religião no mundo, Pai. Isso nós temos e temos visto, Pai, nos quatro cantos do mundo. Mas temos visto poucos aqueles que carregam o nome de Jesus, poucos daqueles que professam o nome de Jesus, não apenas com palavras, mas com atitudes, Pai. Por isso nos ajude, Pai, a começar de nós aqui em cima, Pai, nos ajude. Precisamos de misericórdia e compaixão, Deus. Nos dê palavras, Pai, para declarar ao Senhor, palavras como dessa canção que diz: Cristo és tudo em mim, Senhor.
as provações, eu louvarei ao Deus de amor que me salvou. Vamos declarar: Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está só nele, só nele. Tudo és para mim. Isso meu bem maior, minha salvação. A esperança que nunca falha, o céu é nosso lar. Nas tempestades eu louvarei ao Deus de amor. Seja a glória, Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo és para mim. Senhor, eis aqui o teu exército, Pai, daqueles que carregam o seu nome por onde vão. Antes de uma profissão, eles carregam o seu nome. Antes de um partido político, eles carregam o seu nome. Antes de uma ideologia, eles carregam o seu nome. Essa é a tua igreja, Senhor. Uma igreja que não retrocede. Uma igreja que faz a diferença. Faze-nos assim, Deus. Faze-nos capazes, Pai, de trilhar o seu caminho. Um caminho árduo, difícil, a porta é estreita, mas estamos contigo. E o Senhor dos exércitos vai à frente. Ele vai à frente, o Senhor. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Cristo, Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo está. Você vai lá mais forte, Cristo. Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo és para mim. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Meus irmãos, quando nós declaramos eu decidi seguir a Cristo e para trás eu não volto mais, algo no mundo espiritual acontece um derramado, Senhor, sobre a sua vida, porque você está dizendo com a sua boca que você não volta atrás, que você tem um caminho de vitória sim,
Vitória através do sangue do Cordeiro que te lavou, que lavou a sua casa, que lavou a sua vida. E você pode sim viver uma vida santa, você pode sim viver uma vida na plenitude de Cristo, você pode viver uma vida frutífera. E nós sabemos que o inimigo não se agrada quando nós cantamos essa canção. Por isso nós vamos cantar bem forte, para que toda essa cidade ouça, para que toda a terra ouça, que nós não voltaremos atrás, que a igreja fará a diferença nessa cidade, que a igreja fará a diferença nessa região, e que nós iremos além do que os nossos antepassados foram, que nós faremos coisas extraordinárias no nome de Jesus, pois Ele mesmo disse: obras ainda maiores farão. E nós estamos aqui para construir, para reconstruir e para fazer as obras de Cristo. Eu decidi, vamos declarar: eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto. Não voltamos, Senhor. Até o fim por Cristo, pelo nome dEle. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Pode se sentar, Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus. Quantos podem sentir a presença de Deus aqui nesse lugar? Amém? Coisa maravilhosa. Para mim é um privilégio poder fazer parte de uma comunidade cheia do Espírito Santo como essa. Deus tem nos dado o privilégio de conhecer vários lugares, e eu posso garantir a vocês que é difícil sentir isso que nós sentimos aqui, essa experiência tão maravilhosa da presença, do poder do Espírito Santo, de uma glória praticamente visível e palpável da presença dele no nosso meio. Isso é fruto de uma igreja que se move em oração, em adoração. Na sexta-feira nós tivemos um grande número de irmãos aqui vigilando, buscando a Deus. Fomos até a 00:40, um tempo de oração que começou às 10 horas, e tínhamos várias e várias famílias aqui buscando a Deus. Isso é o resultado. Quando a igreja se move em oração, a presença fica muito mais palpável, muito mais sensível no nosso coração também. E você que está nos visitando hoje pela primeira vez, não se sinta estranho a esse lugar também é seu, é uma comunidade de família para você, para te abraçar, para te receber e para te acolher muito bem. Para te acolher melhor ainda, a gente gostaria de dar um presente para você ao final da nossa celebração, tá bom? Então é só você passar ali no balcão de informações, a equipe de camiseta vermelha vai entregar um presente para você que veio hoje pela primeira vez, e nós esperamos que você goste tanto, que volte outras e outras vezes também para estar conosco, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Você que deu o nome para participar como voluntário de um ministério, sábado agora foi a primeira reunião, nós tivemos aqui uma presença maciça do pessoal que deu o seu nome, e agora na quinta-feira, no dia 6 de fevereiro, atenção, não nessa, na outra, dia 6 de fevereiro às 19h30 é a segunda etapa. Então, se você gostaria de ser voluntário de um dos ministérios e ainda não participou da reunião e nem deu o nome, ainda tem uma oportunidade no dia 6. E se você deu o nome, não veio, se esqueceu, venha no dia 6, que é a sua última chance para a gente poder organizar, alinhar e preparar os nossos ministérios para servir na igreja no ano de 2020. Tudo isso está acontecendo aqui, são graças aos irmãos e irmãs que trabalham como voluntário. Tem gente voluntária no câmera, no som, no data show, na transmissão online, tem gente voluntária no louvor, gente voluntária na recepção, gente voluntária trabalhando com as crianças, no estacionamento, ou seja, tem muita coisa acontecendo nos bastidores que você nem tem ideia. Então venha participar como voluntário da nossa comunidade, tá bom? E a nossa escola de música está voltando às atividades. Agora, final de janeiro, começa o Brasil entrar em ordem e a nossa jornada começar novamente, né? Não começa só em fevereiro, pessoal, começa já. E a nossa aula da escola de música, teclado, violão, contrabaixo, bateria, vai ter uma novidade: saxofone, trompete, trombone. Se você tem interesse em aprender algum instrumento de sopro, está aí a oportunidade para você. É só você procurar a nossa secretaria, aquele telefone da secretaria, fazer a sua inscrição, porque nós vamos fazer uma reunião para poder organizar. Temos um professor de fora da cidade que virá, e tenho certeza que vai ser uma bênção aqui para a nossa igreja. Caso você queira maiores informações, o Bruno Reis, o nosso guitarrista aqui, ele está responsável pela escola de música. É só falar com ele no final da celebração e tirar maiores informações, tá bom? Não vamos ficar fora dessa nova oportunidade ou novidade da escola de música, trompete, trombone e saxofone, para a gente poder abençoar também a nossa comunidade, tá? E faltam 3 dias para os adolescentes voltarem. Então, cadê os adolescentes aqui? Pode fazer um uhul para mim ver? Eu acho que eu peguei desprevenido, né? Eu acho que eu chamei a melhor idade, fruto maduro, né? Vamos lá, vamos melhorar, vamos lá. Cadê os adolescentes da igreja aqui? Quero ouvir vocês.
Ai, melhorou. Eles estiveram aí no encontro desse final de semana, que foi lá em Maringá, e voltaram. E agora, quarta-feira, às 19h45, vai ter um novo encontro dos adolescentes aqui. E atenção, tem novidade aí, hein? Vai ter coisas diferentes para a galera que tem entre 12 e 17 anos. Não fique de fora quarta-feira para você saber o que vai mudar na rede Teen, na rede Up Teens, esse ano de 2020, quarta agora às 19h45. E os jovens não vão ficar de fora também, tá bom? Eu não vou pedir para vocês fazerem gritinho, que vocês já são mais tradicionais que os adolescentes, não é verdade? Vocês já estão ficando velhos. Então, vocês jovens acima de 17 anos, o tempo de vocês é sábado agora, 20 horas, dia 1º de fevereiro, com o tema Blind Spot, que significa ponto cego. Quais são as áreas da nossa vida que estão cegas e nós não estamos cuidando como deveríamos cuidar. Vem aqui que vai ser um tempo de dinâmica especial para os jovens, sábado às 20 horas, tá bom? E começamos domingo que vem uma nova série de mensagens que chama Despertai. Todo mês de fevereiro nosso será esse tema, e nós temos um congresso aí no carnaval, hein? Preste atenção, logo a gente divulga as datas certinhas para você poder participar e os nossos preletores também, tá? E terça-feira, fora essa próxima, a gente começa a nova série também, sob nova direção, encerrando essa temática das pedras. Agora nós temos as temas de domingo e de terça. Você é convidado a participar, assistir online, compartilhar as mensagens e poder trazer um amigo para estar conosco aqui nesses dias, tá bom? Nós vamos devolver os nossos dízimos e ofertas, mas antes eu gostaria de fazer um agradecimento especial. Quero chamar o Renato e a Flávia que vem aqui à frente, a sua família. Queria agradecer a Deus pela vida desse casal, que chegou em nossa comunidade há aproximadamente 4 anos. Em março agora, ele faria 4 anos de tempo aqui conosco, aqui na nossa comunidade. O Renato serviu na área de música, na área de coral, toda a parte técnica aqui da nossa comunidade durante esses 4 anos. Quando nós chegamos aqui em 2016 como pastor titular, uma das primeiras coisas que nós experimentamos foi trazer o Renato e a sua família para ficar conosco. Pode chegar aqui, Renato. Foi buscar as crianças, não tem problema. E o Renato, ele é maestro de música da nossa igreja, mas Deus o chamou esse ano para 2020, novo ano, vida nova, novos desafios, para gravar um novo CD, né? E logo ele estará lançando esse CD aqui na nossa comunidade também. E para isso ele precisava de um novo rumo também ministerial. E para isso ele pediu o desligamento da nossa equipe ministerial aqui de Sertanópolis. E agora, a partir de 2020, ele estará servindo numa outra situação, numa outra ocasião. E quem assume o lugar do Renato aqui no coral, na parte de música, na parte técnica e do louvor, é o Bruno Reis, que vai assumir com a gente aqui para poder ajudar a nossa igreja nessa área. Renato e Flávio, eu gostaria de deixar aqui nosso agradecimento em nome do conselho da igreja, em nome da igreja presbiteriana. Esses 4 anos nós passamos juntos, foi um tempo de aprendizado, foi um tempo de crescimento para todos nós, não é verdade? Quando o Renato chegou, nós tínhamos apenas uma equipe de louvor que tocava aos domingos, e depois nós tivemos a experiência de ter mais pessoas chegando, mais pessoas sendo treinadas, e nós agradecemos a Deus por todo esse trabalho, por todo esse tempo conosco. Deus abençoe, as portas da comunidade estão sempre abertas para você voltar, ministrar, trazer o seu CD, poder divulgar o seu trabalho, e nós vamos ouvir falar muito do Renato ainda em nome de Jesus, amém? Fazendo a obra de Deus, levando a palavra de Cristo cantada com a inspiração e com o talento que Deus lhe deu. Deus lhe abençoe, Deus abençoe a Flávia, Deus fortaleça vocês. Eu vou pedir para o Elias fazer essa oração. Elias, agradecendo pela vida. Pode ficar aí mesmo, Elias, tem que se conectar muita coisa, não? Pedir para o Renato, para o Elias fazer essa oração pelo Renato. Então tem a Iane e a Ayla, que nasceu aqui nas regiões do Sertanópolis, né? A Iane, o que ela é? Cornélio Procopense? Ela é Belo Horizontina, então ela é mineira. Já a Ayla é paranaense, então Deus deu essa bênção aqui para nós também. Feche seus olhos, vamos então agradecer a Deus. Ó Pai, obrigado, Deus, por esse momento, esse privilégio de estar aqui na Tua casa nesta noite. Estamos felizes, ó Pai, contentes e ao mesmo tempo tristes. Tristes porque nesse momento o Renato, a Flávia, as suas famílias vão servir o Senhor em outro lugar, mas também felizes porque o Senhor tem usado grandemente essa família, ó Pai. Obrigado, Deus, que Ele está gravando um novo CD, que esse CD seja, Deus, um instrumento em Tuas mãos para levar o Evangelho a outras pessoas que não Te conhecem. Ao estiver ouvindo, Pai, as canções dele, Pai, que o Espírito Santo esteja tocando nas vidas das pessoas, curando, transformando essas vidas, ó Pai. Obrigado por esse momento que o Renato e a sua família passou aqui conosco, esses 4 anos, ó Deus. Te louvamos, agradecendo por tudo, Pai. Estamos muito gratos pela vida deles. Dê muita saúde a eles, aos seus filhos, que sempre possam crescer também, Pai, suas filhas, nos Teus caminhos, que jamais desviarão deles, ó Pai. Que você possa usar também suas filhas, ó Pai, no Teu ministério, como Tu queres, ó Pai, usando a Flávia também, e continuando usando também o Renato, ó Pai. Como ele foi aqui, que ele possa ser também árvore frutífera, Pai, onde ele estiver. Toma conta dessa família, Pai, como o Senhor tem feito até aqui.
Somos muito gratos, ó Pai. Te louvamos e agradecemos pela vida do Renato, da Flávia, da Alia, da Iane, Pai. Para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe então, sucesso, felicidade em nome de Jesus. Uma salva de palmas ao casal. Obrigado, tá, queridão. Que Deus abençoe. Nós vamos devolver agora nossos dízimos e as nossas ofertas. Tudo que nós sonhamos e planejamos da igreja vem através da sua generosidade, da sua contribuição. Por isso, seja fiel, continue participando, continue sendo nosso parceiro nessa obra que Deus começou aqui em Sertanópolis e que nós não queremos retroceder, queremos apenas avançar. O que você tem em suas mãos hoje? Uma certa mulher chegou numa reunião onde Jesus estava com seus discípulos, quebrou um vaso de alabastro sobre Jesus, um perfume caríssimo, que era o resultado de todas as suas economias. E ela foi e entregou a Jesus, e Jesus disse: a quem muito se perdoa, também muito se ama. Ou seja, aquela mulher deu porque sentia também o amor de Cristo. Ela quebrou o seu vaso, ela entregou suas economias para ungir Jesus com um óleo fresco, para dizer: eu amo esse meu mestre porque ele muito me perdoou. Que essa noite você tenha algo para entregar ao Senhor, não por ganância, nem por obrigação, nem por religiosidade. Que você venha aqui à frente e entregue algo por amor, entregar porque Cristo já te perdoou e já te amou primeiro. Esse é o princípio da contribuição na igreja. Nós não entregamos para receber de volta, nós entregamos porque já recebemos muito da parte dele e por isso nós vamos fazer isso. Você que é visitante, não se constranja com esse momento, mas se quiser participar também é bem-vindo. Vamos colocar em pé, queridos. Enquanto nós cantamos essa canção, eu gostaria que você cumprimentasse a pessoa que está perto de você, dissesse para ela: boa noite, seja bem-vindo, e depois viesse aqui à frente devolver seu dízimo, a sua oferta. Obrigado pela sua companhia, você que nos assiste pela internet. Será sempre a minha canção. Jesus Cristo será sempre minha canção. E eu vou lá. E eu vou lá. Com toda a gratidão no nosso coração, que a cada coisa ruim na nossa vida, você pode ter certeza que Cristo proporcionou 1000 coisas boas para a sua vida, e muito mais do que essa proporção, muito além do que nós podemos imaginar. Por isso cante com todo o seu coração: eu sou grato. Vamos cantar. Eu sou grato por tudo que tenho.
nos foi dado como herança eterna. É a maior prova de amor, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvaremos ao Senhor, louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. É o nosso Deus. São as nossas vozes e as palmas. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. O Senhor é a nossa canção, o Senhor é o nosso Deus. Vamos declarar, glória a esse nome. Bem, você pode se sentar, por gentileza. Obrigado, equipe de adoração, por esse momento especial. Então, hoje é o nosso último domingo que nós vamos falar sobre as pedras no caminho, não é verdade? A última experiência nossa. Nós já falamos de tantos personagens que experimentaram pedras, e hoje eu gostaria de aproveitar esse último domingo em que o nosso altar estará montado, para a gente poder apresentar uma característica interessante do que vivemos aqui todos esses dias em relação a essas pedras e a esse muro que acabamos de construir aqui. Não sei se você se lembra, mas dia 25 de janeiro de 2019, isso é ontem, né? Há um ano atrás, ontem fez aniversário, aconteceu um grande evento, um grande episódio na história do povo brasileiro, que nos marcou e nos impactou emocionalmente e profundamente. Talvez você esteja com esse evento ainda fresco na sua memória, ou talvez não faça a mínima ideia do que eu estou falando. Bom, se você não sabe o que eu estou falando, eu vou te dar uma dica. Bom, pense que nesse período de janeiro, nós estamos enfrentando grandes chuvas torrenciais na região ali entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Isso te vai lembrar alguma coisa?
Estamos falando também de uma empresa de ejetos de minerais que colocou em risco uma população que estava no curso de um mar de lama que acabou invadindo casas, famílias e trazendo uma grande tragédia nacional. Bom, talvez agora ficou mais fácil de responder. Nós estamos falando da grande tragédia em Brumadinho, que aconteceu no dia 25 de janeiro, isto é, há um ano atrás exatamente, de 2019, onde quase 300 pessoas morreram e milhares foram destruídas, muitas casas destruídas, muitas famílias destruídas, um funeral coletivo emocionou muita gente naquele lugar, ou seja, estamos falando de uma grande tragédia. O que nós não sabemos em relação à tragédia de Brumadinho, que ficou colocada na nossa história como um desastre ambiental, humano, sem precedentes, que superou inclusive o de Mariana, que aconteceu também há alguns anos atrás no nosso país. O que nós não sabemos é como esse desastre começou, como tudo começou, como ele aconteceu, qual foi o início, porque toda consequência, queridos, tem uma causa. Essa é a lei que Aristóteles trouxe há milênios atrás, que toda consequência é o resultado de uma causa que operou. Então, muito se discute até hoje sobre as causas. Eu preferi trazer um vídeo interessante sobre o rompimento da barragem. Não sou uma pessoa sensacionalista, não quero mostrar os mortos na lama, eu só quero mostrar para você o momento em que a barragem se rompe, para você ver que detalhe interessante sobre esse evento tão catastrófico, tão trágico, mas que começou como um dia qualquer, começou como uma semana qualquer, despontou como uma rotina qualquer, mas que ao final estavam contabilizando mortos, desastres e um caos total e generalizado. Vamos ver esse vídeo, eu quero mostrar para você só o ambiente, ele não tem som, não tem nada. Pode apagar as luzes daqui da frente? Olha o ambiente, isso, só da frente é suficiente. Olha o ambiente, a grama bem cortada, a paisagem paradisíaca, quando de repente alguma coisa acontece, e o mar de lama então começa a invadir a primeira cidade, ou as primeiras construções que ali estavam. Vai passar novamente esse vídeo, vai mostrar para vocês novamente isso aí. Eu queria que você imaginasse mais um dia na rotina dos funcionários da empresa, mais um dia na população que estava no caminho desse mar de lama, um dia como outro qualquer, o sol está a pino, você pode ver as sombras das nuvens ali, quando de repente uma barriga se forma e de repente uma pequena rachadura se torna um turbilhão que sepultou 300 pessoas aproximadamente, numa das maiores tragédias da história brasileira. Pode acender as luzes, isso é suficiente para a gente. O que eu queria destacar para você é que, como é que pode um desastre tão grande como esse ter sido ocasionado por uma coisa tão pequena? Depois de muito se discutir, depois de muitos julgamentos, depoimentos, chegou-se à conclusão de que uma pequena rachadura, um pequeno vazamento, uma infiltração que não foi bem cuidada, que não foi vista e inspecionada como deveria, foi a grande causadora daquele mar de lama. Nós não conseguimos imaginar isso, porque a nossa mente só vê as proporções das consequências. De alguma maneira, nós ainda somos infantis nessa relação. De alguma maneira, nós ainda somos imaturos. Porque se você pegar uma criança até os seus 5 anos de idade, ela ainda não tem a lógica de causa e consequência, sabia? Se ela estiver brincando, por exemplo, com isqueiro, com o tapete da casa do papai, e colocar fogo na pontinha do tapete, e a casa inteira pegar fogo, e você perguntar para ela, você colocou fogo na casa do papai? Ela vai dizer para você, não, eu não coloquei fogo na casa, eu só coloquei fogo no tapete. Porque ela não consegue avaliar os efeitos a partir das causas, ela não consegue conectar. E muitas vezes nós olhamos apenas as tragédias, observamos apenas as consequências e não conseguimos mensurar, medir e identificar as causas. O laudo técnico disse, uma pequena rachadura, uma infiltração não reparada, foi a causa do grande dano em Brumadinho que aconteceu em 25 de janeiro de 2019. Uma pequena brecha. Tudo começou com uma pequena brecha. E o que é brecha? Brecha é uma abertura ou rachadura que compromete toda a estrutura. Uma pequena infiltração foi capaz de colocar em risco milhares e milhares de pessoas. E eu não penso que isso seja diferente em relação à nossa vida pessoal. Eu não penso que isso seja diferente das nossas estruturas internas.
se nós fizéssemos um laudo, e se fizéssemos uma perícia da nossa alma, o que nós encontraríamos? Quantas frestas, quantas fissuras, quantos trincos nós encontraríamos na nossa alma, na nossa base estrutural de valores? Quantas coisas já estão comprometidas na nossa moral, na nossa integridade, na nossa competência relacional? Quantas coisas já estão comprometidas em nossos vínculos relacionais e até mesmo na nossa estrutura emocional? Quantas coisas já estão sendo infiltradas por uma lama, por um caldo lodento que está impregnando na nossa alma e que já está dando os primeiros sinais de uma ruptura? Quantos de nós estamos represando situações com muros frágeis, com estruturas comprometidas e com grandes rachaduras na nossa alma e também na nossa prática? Quantos de nós, irmãos? Porque a grande verdade é que nós não temos essa relação de causa e consequência, nós não sabemos medir muitas vezes o efeito. Tudo começa com uma coisa pequenininha, não tem nada a ver, é apenas uma rachadura, é apenas uma fissura, é apenas uma infiltração, mas ela pode comprometer totalmente a sua vida. Pergunte isso para um homem que agora está desolado porque a sua esposa e suas filhas foram embora de casa. Pergunte para ele como ele chegou nesse nível de destruição. E ele vai se defender, ele vai se esquivar, mas a grande verdade é que tudo começou com uma troca inocente de mensagens com uma pessoa no Facebook. E agora ele está desolado, desamparado e com um mar de lama soterrando até o pescoço. Pergunte a um jovem que está lidando com os vícios da bebida, que não consegue identificar de onde surgiu isso. E você vai achar lá na história dele um pai que colocou pela primeira vez uma garrafa de uísque, de vodka, colocou uma long neck para ele e disse: agora você já é adolescente, você já pode experimentar. Pergunte isso para uma fissura desse tamaninho que está provocando dependentes químicos serem transportados de uma cidade a outra para passarem 6, 9 meses, 1 ano dentro de uma clínica de recuperação por causa de um orifício que não foi reparado quando poderia. Irmãos, se fizéssemos um laudo estrutural da nossa vida, como ele seria dito pelo Espírito Santo? O que o Espírito Santo assinaria embaixo? O que ele colocaria sobre o laudo técnico da nossa alma, da nossa estrutura pessoal? Porque a grande verdade é essa. Não adianta, muitas vezes, nós queremos olhar para as brechas. Não adianta, muitas vezes, nós queremos tapar as brechas. O que nós precisamos saber é o que provocam as brechas. Olha o que o texto de Isaías 30 diz: esse povo é rebelde, esse povo é mentiroso, são filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenho mais visões, e dizem aos profetas: não nos falem o que é certo, revelem-nos coisas agradáveis, profetizem-nos ilusões. A gente gosta de viver de fantasias. Deixe esse caminho, essa vereda, e parem de confrontar-nos com o Santo de Israel, dizia o povo. Por isso diz o Santo de Israel: como vocês rejeitaram essa mensagem, apelaram para a opressão e confiaram nos perversos, esse pecado será para vocês como um muro alto, rachado e torto, que de repente desaba, e inesperadamente ele desaba. O texto é bem claro ao apresentar para nós essa verdade, de que o povo estava caminhando a passos grandes e largos para a vida sem Deus. Então Deus os adverte dizendo: olha, se vocês continuarem nesse caminho, não adianta um muro ser alto, não adianta um muro ser aparente, não adianta um muro ter estrutura exterior, se ele não tiver as brechas tapadas, ele vai ruir, ele vai cair. É o que acontece aqui com o nosso altar. Ele está bem feito, ele está meticulosamente colocado, está medido para que a gente possa ter uma noção de arquitetura para fazer isso. Mas ele só tem um problema: ele não é resistente porque ele tem muitas fendas, ele tem muitas brechas, e a qualquer momento ele pode cair e ruir. Não adianta o muro ser bonito, não adianta ele ser maquiado, não adianta ele ser pintado, não adianta ele ter reboco de primeira qualidade. Se o muro não é vedado, não é protegido, ele pode ruir e cair a qualquer instante. Como no caso de Brumadinho: paisagem bonita, dia comum como os outros, um momento de paz, tranquilidade e calmaria, nada apontava para o desastre, mas ele veio. Ele veio porque não tomaram os cuidados e não tomaram as condições prévias para manter aquele muro erguido, para proteger as vítimas dessa tragédia.
Queridos irmãos, pode ser que a sua vida esteja tudo bonitinha, tudo arrumadinha, toda maquiada, ninguém descobriu as puladas de cerca, ninguém ainda pegou o seu WhatsApp que é trancafiado a 7 chaves, ninguém ainda sabe do seu Face falso que você usa para se relacionar com outras pessoas, ninguém viu ainda as coisas que você anda postando, fazendo e refazendo no oculto, ninguém sabe das maracutaias, das mentiras, dos enganos que você anda contando, ninguém sabe das coisas indevidas, ninguém sabe das atrocidades, dos palavreados, ninguém sabe. A vida parece um jardim, a vida parece um dia ensolarado, a vida parece estar indo perfeitamente, mas o texto diz: pode ter muro alto, pode ser aparente, mas se tiver rachadura, ele vai desabar, e vai desabar de repente, de repente. Agora eu quero dizer uma coisa para você aqui essa noite: será que essa palavra de repente é de fato isso? Porque é de repente que o muro desaba. Brumadinho caiu de repente, mas o fato é que aquele processo era o resultado de anos, era o resultado de desgastes, era resultado de falta de manutenção, de negligência, de omissão, de cuidar com os detalhes para que houvesse segurança. O mesmo acontece conosco, irmãos. Anos sem cuidar, anos sem proteger, anos em fazer manutenção da alma, vivendo uma religiosidade aparente, vivendo uma vida de faz de conta. Irmãos, a gente não precisa ficar aqui mais nos medindo com bajulações, nós não precisamos fazer isso, nós não precisamos maquiar os nossos pecados, vamos ser sinceros, vamos ir direto ao ponto, vamos falar de fato das nossas fendas, dos trincos da nossa alma, e vamos dizer que de repente, não é tão de repente assim não, que o casamento ruiu de repente, mas não é tão de repente não, isso é o resultado de anos de tragédia familiar. Vamos dizer que a vida está indo de mal a pior, mas que não foi de repente que você foi exposto à vergonha. Isso é anos de mentira, de engano sendo sustentado, fachaduras que não foram reparadas e não foram cuidadas. Vamos dizer que de repente não é tão inesperado assim, já era esperado. Não é tão inesperado, já era esperado. Eu nunca me esqueço de um aconselhamento que eu tive com uma menina que tinha grande dificuldade na sua identificação sexual. Ela tinha apenas 14 anos de idade. Uma pessoa envolvida na igreja, participante dos ministérios, e ela veio me procurar dizendo: pastor, eu preciso de direção. Porque, embora eu ainda não tenha me deitado com nenhuma mulher, é o meu desejo o tempo todo isso. Eu não consigo me atrair pelo sexo oposto, eu apenas me atraio pelas meninas. E eu disse para ela: vamos conversar sobre isso. E lá fomos para a primeira sessão. E nós vamos conversando sobre o assunto, nós vamos buscando aqueles amuletos internos, vamos procurando a raiz desse problema, porque ninguém nasce homossexual, irmãos, se programa para a homossexualidade. Homossexualidade é uma programação mental. As pessoas podem dizer que a pessoa nasceu homossexual, mas a verdade é um fato: ninguém consegue nascer com a mesma genética de homem e mulher. Você pode colocar silicone industrial, pode fazer operação de transexualidade, pode retirar seu órgão genital, pode criar hormônios para ter barba, mas você nunca vai conseguir ter um gene a mais, um cromossomo a mais, aliás, no DNA, na fita de DNA do homem, como o homem tem. O fato é que há uma programação e nós começamos a trabalhar isso. E vai para um lado, não encontra, vai para o outro, não encontra. Você foi abusado da infância? Não fui. Você teve um pai ausente? Não fui. A gente vai conversando, vai tentando, e de repente, depois de alguns encontros, ela chega e abre o coração para dizer para mim. Ela disse: pastor, o fato é, uma coisa que me veio à mente, é que chegou um dia que eu cheguei em casa, meu pai trabalhava em turnos, de um dia sim, um dia não. E eu cheguei em casa de sopetão, porque minha escola era de tempo integral. E eu saí mais cedo aquele dia, cheguei, eram umas 2 horas da tarde, eu vi o meu pai saindo correndo da sala, meio atormentado com alguma coisa, meio preocupado, e ele saiu correndo e foi embora de casa. E eu sentei no computador para poder fazer o meu trabalho, escolar. Então, pastor, quando eu abri a tela do computador, eu vi um vídeo de 2 mulheres se tocando, se beijando e tendo relações. E daquele dia em diante, pastor, isso tem sido um vício constante, uma prática constante. Embora eu não me deite com mulheres, eu vejo pornografia de lesbianismo o tempo todo. Eu digo para vocês, se essa menina chegasse em casa, graças a Deus que não aconteceu, porque ela tinha um caminho de Jesus e a sua mente foi desprogramada, hoje ela é casada, hoje ela é feliz, é uma mulher de Deus. Mas se essa menina não tivesse encontrado Jesus, seria de repente que o pai chegaria na casa dele, veria sua filhinha com a namorada do lado e dissesse para ela: está aqui minha namorada.
eu vim apresentá-la para você, Pai. Seria de repente? De repente minha filha pirou a cabeça, de repente ela mudou, deve ser esse mundo, essas novelas, esses seriados, deve ser essa internet. Pois bem, foi bem a internet, Pai, e foi a internet que você trouxe para dentro da sua casa. Foi de repente, mas não foi inesperado, porque com uma prática dessa era bem esperado que alguma corrupção moral se estabeleceria dentro da família. É de repente, muitas coisas na nossa vida, mas não são tão inesperadas. Irmãos, vamos ser bem sinceros com a gente hoje, porque hoje eu não quero cercar o frango, eu não quero maquiar a verdade. Vamos ser bem sinceros para nós, muitas coisas que acontecem na nossa vida, nós sabemos que estamos fazendo errado, e sabemos que isso vai cobrar o preço. A gente só torce para que não aconteça. A gente sabe que vai acontecer. A gente sabe que é errado, a gente sabe que isso vai comprometer tudo, vai comprometer nossa vida, vai comprometer nossas finanças, vai comprometer nossa família, vai comprometer nosso nome, vai comprometer a nossa salvação, e a gente continua fazendo, a gente continua arrebentando os muros, a gente continua criando frestas, torcendo para que ele não se rompa, tentando estancá-lo a todos os custos com as nossas mentiras e nossas vaidades, tentando fazer da religião um subterfúgio, um argumento para que ele não se rompa, tentando impedir da lama vir na nossa vida, mas é só questão de tempo, irmãos. É de repente que a tragédia vem na nossa vida, é de repente que perdemos a família, é de repente que os nossos filhos se rebelam, é de repente, mas é a verdade de que não é tão inesperado, porque nós somos os responsáveis pelas causas. Números 32, 23, o nosso pecado nos há de achar. Irmãos, o nosso pecado é um caminho sem volta. Gálatas 6, 7 diz, o que o homem planta, isso ele vai colher. A gente sabe que vai colher, a gente sabe que está no caminho errado, a gente sabe que isso vai ter problema, mas a gente torce para não dar errado, para não dar ruim, e para não acontecer. Por quê? Porque é de repente, mas não é tão inesperado assim. Pergunte para um jovem que contraiu o HIV, converse com ele e diga para ele, foi de repente que você pegou? Sim, de repente. E com quantas pessoas você se deitou, com quantas prostitutas você se prostituiu? E ele vai dizer para você que não foi tão de repente assim. Pergunte para uma pessoa que agora está fazendo, exatamente agora, quem sabe, não sei, talvez eu esteja viajando aqui, mas na delegacia fazendo a Lei Maria da Penha. E pergunte para ela se foi de repente que o marido lhe deu um bofetão. Foi de repente que ele lhe deu um soco na cara. Ela vai dizer que foi de repente que ele virou a mão, mas não foi tão inesperado assim, porque ele já vinha demonstrando agressividade, já tinha pego pela garganta uma vez, já tinha agredido verbalmente uma outra, já tinha colocado ela contra a parede, puxado seu cabelo numa outra situação. É Lei da Maria da Penha de repente, mas a verdade é que já está acontecendo há um bom tempo. De repente foi preso, de repente, quando na verdade não tem nada de repente, já era esperado. Deus diz para o povo de Israel, se vocês não mudarem a vida de vocês, o muro vai cair. E eu estou aqui essa noite, irmãos, para alertar o nosso coração. Nós que temos vivido uma vida longe e distante de Deus, uma vida dupla, uma vida de enganos e de contenção de muros e de lamaçal, que nós estamos tentando enganar a todos, a Deus e até a nós. O muro vai cair, a casa vai cair. E eu oro para que ela caia o quanto antes, porque quem saiba ainda tem salvação para a sua vida, e você não morra num acidente de carro, e seja sepultado e vá para o inferno, que ela caia antes de você ter a sua morte decretada, para que você tenha restauração na sua vida, para que a gente possa restaurar os muros, porque o muro vai cair, a casa vai cair, como a gente costuma dizer entre o pessoal. Então não brinque com as fissuras, não brinque com as rachaduras, não brinque com as trincas, elas vão trazer um volume inimaginável de desastre na nossa vida, se nós não tomarmos atitude. Não é tão inesperado assim, sabe por quê? Eu penso que existem pelo menos três coisas que fazem não ser tão de repente assim. Uma rachadura surge, pessoal, não é do nada. Eu sou leigo, não sou engenheiro civil, não conheço os termos técnicos, tem muita gente mais capacitada do que eu para dizer isso, mas eu imagino que a primeira coisa que faz com que brechas apareçam e rachaduras apareçam é o tempo. Você conhece o provérbio popular? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. A questão do tempo é corrosiva, o tempo é deteriorante. Deixa a sua casa abandonada por 3 anos para você, não faça as manutenções, e você verá os trincos, as rachaduras, você verá as deficiências de uma casa que foi até bem construída, mas que ainda tem deficiência. O tempo é natural para corromper e destruir, e tem gente que não está atento a isso.
Tem gente que se converteu há 10 anos e não faz uma inspeção da sua alma. Tem gente que deixa o tempo seguir o seu curso e não tem vivido um altar, na vida do altar de Deus. É um tempo passado. Ele vive de uma unção que ficou lá atrás. Na minha adolescência eu ia na igreja. Quando eu era jovem eu participava dos cultos. Eu já fui até do louvor. Vive de tempos passados, mas tempo corrói, tempo desmorona, água mole, pedra dura, tanto bate. A insistência do tempo desmorona valores, desmorona alicerces da nossa vida. É só perguntar para um casal de pais decentes, homens e mulheres de Deus, mas que com o tempo foram negociando o namoro do seu filho e da sua filha. Então eles foram com o tempo, só pode ver até às 11 da noite, depois só pode ver até a meia-noite, depois pode chegar às 2 da manhã, agora pode namorar no quarto, agora a gente vai ter que fazer o casamento porque você engravidou a menina. É questão de tempo, vai se negociando, vai se aumentando a negatividade da vida, vai se aumentando a prática, a gente vai se acomodando e o tempo vai fazer o seu trabalho de desmoronar os alicerces, irmãos, de desmoronar os alicerces. Se não cuidar com o tempo e olhar e fazer inspeção das brechas, elas vão aparecer e nós não vamos ter oportunidade de restaurá-las. Outra coisa que eu falei é a questão do material. Poxa vida, pessoal, esse bloco aqui eu quero fazer com a minha casa, um bloco desse aqui. Meu Deus do céu, não sei, não sou pedreiro, mas deve ser mais caro que o tijolo, né? É muito concreto, gente. Colocou aí, deve ser para muito tempo. Só que o que a gente faz quando vai construir uma casa? Você vai lá e conversa com o camarada e diz, e aí, quanto fica uma casa? Ele fala, pastor, para você construir a sua casa é o seguinte, vai de R$900 o metro a 3.500, o que você quiser. Pô, louco, mas tanta diferença assim? Depende do material que você vai usar, pastor. Porque o material mais barato é mais acessível. Queridos irmãos, material de má qualidade nos muros da nossa alma vão comprometer, porque esse mundo está jogando um lamaçal contra nós, e se nós não tivermos resistência e material de qualidade, nós vamos sofrer os danos para isso. Ezequiel capítulo de número 13 diz, ai do meu povo que tem levantado os muros e usado argamassa temperada, tem usado cal inferior, porque dizem que vão tampar as brechas do seu muro. Eu digo que esse cal não poderá sustentar o dia da destruição. Pode verificar sua Bíblia. Cal temperado, argamassa batizada, porque é mais barato, é mais prático, exige menos de nós. Irmãos, não há construção de vida, não há família íntegra, não há uma fé robusta, não há uma vida profícua, produtiva, frutífera, sem pagar o preço da oração, sem pagar a vida no altar, sem dizer não às paixões mundanas, sem renunciar à vida pecaminosa. Não tem vida plena sem uma vida custosa. Nós queremos o evangelho do genérico, batizado, trabalhado, misturado, temperado, para que a gente possa se sentir confortável. Mas você não está aqui essa noite para se sentir confortável, você está aqui para ser crente em Cristo. Então eu preciso lhe dizer, não use material de baixa qualidade para edificar sua fé. Não use material menos custoso para ter uma vida exuberante com Deus, porque o muro vai romper se não tiver material que sustenta e de boa qualidade. E terceiro, que me faz pensar que as brechas surgem e se ampliam. Primeiro é o tempo, segundo é o material de qualidade. Terceiro, é a questão da inspeção. Queridos, se não houver uma inspeção contínua e constante, as rachaduras vão aparecer e a gente nem vai perceber. O marido e a mulher já não dormem mais juntos, vão dormir em horário separado. Um dia eu aconselhei um pastor, que disse, pastor, minha esposa gosta de dormir cedo, eu gosto de dormir tarde, e a gente foi se afastando, hoje nosso casamento está na crise, está numa dificuldade, a gente já não tem mais intimidade. Eu digo para ele, o que acontece? Ele foi mais profundo ainda quando ele disse para mim, pastor, eu abro a Bíblia para preparar meu sermão quando a minha mulher vai dormir, mas tudo que me vem é pornografia na cabeça, então eu vou dormir 2, 3 horas da manhã sem o meu sermão preparado, e com pornografia na minha mente. Uma brecha, falta de inspeção no casamento, falta de cuidado. Queridos, nós casamos, nós criamos filhos, nós temos os nossos valores, mas nós não podemos deixá-los de inspecioná-los, nós não podemos deixar de averiguar a qualidade deles, a sustentação, a vida e a estrutura daquilo que nós cremos.
Está faltando inspeção constante e contínua da nossa vida com Deus, averiguar onde estão rachaduras e onde estão frestas, para que possamos repará-las e cuidá-las. Irmãos, sem inspeção não há vida cristã, é necessário visualizar. Se alguém tivesse inspecionado o Brumadinho, nós não teríamos a tragédia. E se você e eu inspecionássemos nosso casamento, nossa vida espiritual, nosso patrimônio, nós não estaríamos passando por tormentos, talvez exatamente agora como estamos passando. Você consegue me entender? Está claro o que Deus está querendo dizer ao nosso coração? A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 11, quando vamos participar da ceia: examine o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. Irmãos, examinar na Bíblia não é uma palavra de efeito, examinar é: faça uma avaliação da sua estrutura, reveja seus valores, suas práticas, seu comportamento. A palavra de Deus diz no Salmo 139, versículo 20, 139, versículo 21. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, então me guia para os caminhos da eternidade. Sonda-me, Deus, veja a minha estrutura, porque se eu não avaliar minha estrutura, se eu não cuidar do material, e se eu não cuidar com o tempo, ela vai se romper, não vai ser tão de repente assim. Então eu pergunto para você mais uma vez: está para se romper alguma barreira na sua vida? Ainda há chance. Se rompeu, ainda há uma oportunidade, mas não brinque dizendo que isso não vai acontecer, torcendo para que não aconteça, porque coisas de repente nem sempre são tão inesperadas assim. Pequenas brechas acabam se tornando grandes oportunidades. E aí eu vou dizer para você, quem é que mais se beneficia com as brechas da nossa vida? Quem é? Quem é? O que você acha? O diabo, o capiroto, o Beelzebu. Ele se beneficia das brechas. Por que ele é o maior beneficiário? Porque ele começa a contar conosco como sócios da sua obra de destruição. E não tem nada mais prejudicial do que gente que foi chamada para ser de Deus, gente que foi chamada para reparar brechas, gente que foi chamada para construir altares e muros, serem associadas ao plano diabólico de destruição. Eu vou dizer uma coisa aqui para você, que o Espírito Santo falou no meu coração. Não é possível que você, uma mulher dentro da igreja, esteja envolvendo com um homem casado. E o diabo usando a sua vida para você se associar ao plano de destruição do diabo. Você foi chamada para ser reparadora de brecha e não para destruidora de famílias. E vai romper o muro, hein? E não vai demorar muito. Procura te acertar com Deus. Se acerta, porque vai romper. E eu digo que o diabo, sendo sócio nosso, e nós participando do seu projeto de destruição, ele não precisa fazer esforço, irmãos, ele não precisa se envolver tanto. Meu Deus, o diabo está na terra não fazendo turismo, ele está na terra não fazendo coisas bonitas, ele está na terra não vendo pessoas para acusá-las dos seus erros. O diabo está aqui trabalhando no seu projeto de destruição. Deus encontra o diabo numa reunião em Jó capítulo 1, e Deus pergunta para Satanás: de onde é que você estava? Ele disse: eu vim de rodear a terra e passar por ela. Eu estou trabalhando, eu estou em operação, eu estou em ação. Eu nunca me esqueço uma vigília que nós tivemos aqui em Sertanópolis, a primeira que eu participei. Perguntei ao pessoal: onde tem uma vigília aqui? Onde que dá para a gente fazer no monte? Ah, pastor, tem uma pedreira perto do Tabocó, vamos lá, vamos subir, vamos orar. Subimos com um grupo de pessoas, chegamos lá, começamos a orar, daqui a pouco veio um carro, veio outro, veio luz, eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Aí chegaram os irmãos da Assembleia de Deus, glória a Deus, presbiteriano e assembleiano, aí o fogo cai, é benção, é tremendo. E nós começamos a orar, e chegou um irmão do meu lado, deu a mão, começamos a orar, irmão muito querido, amigo até hoje, meu, da Assembleia de Deus. A gente tem um contato muito constante, ele sempre me convida para ir na sua congregação para dar uma palavra. E ele se ajoelhou do meu lado e batia no solo com uma frase que eu nunca tinha ouvido, mas que marcou a minha vida. Ele dizia: Deus, enquanto o diabo não brinca de ser diabo, nós brincamos de ser crentes. E ele falou isso umas 30 vezes do meu lado. E eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar com isso? E eu entendi a mensagem. O diabo está fazendo um projeto de destruição maligna, e ele não está brincando de ser diabo, enquanto a gente brinca de ser crente, enquanto a gente brinca de faz de conta, de que as coisas podem ou não acontecer na nossa vida. Queridos, veja só esse texto de 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, sejam sóbrios e vigiem, cuide dos muros, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar.
Tem gente que diz assim, não pastor, ele anda ao derredor, porque ao redor estão os anjos do Senhor. Isso não é o que está na Bíblia, tá bom? O que está na Bíblia é que o diabo está rondando a nossa vida e ponto final. Está rondando, procurando uma brecha, procurando uma fissura, uma infiltração maligna para colocar o plano destrutivo dele de ação. E você sabe qual é o plano destrutivo dele? O plano destrutivo dele não é deixar você pobre. O plano destrutivo dele não é trazer uma enfermidade crônica. O plano destrutivo dele não é separar você da sua família. O plano destrutivo dele é matar, roubar e destruir. O plano dele é muito mais grosseiro do que a gente possa imaginar. Irmãos, o ladrão, que é a característica do diabo, ele vem na surpresa, na vulnerabilidade e na fragilidade. Eu fui assaltado em 2013. Se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje de perigos e de riscos, nós não teríamos sido assaltados daquela forma, porque nós fomos pegos num momento de vulnerabilidade e fragilidade. O ladrão vem, ele vem quando você está vulnerável, quando está com brechas e fissuras, ele está só esperando para colocar o dedo aí e fazer tudo ruir. Esse é o projeto satânico. E o projeto diabólico também é, não deem lugar ao diabo. Efésios 4, 27 diz, não deem lugar ao diabo. Eu tenho aqui gente que trabalha na área de advocacia da lei, e existe um termo muito interessante chamado jurisdição. Jurisdição é quando se há autoridade, onde se há propriedade para aquele assunto ou para aquela situação. A palavra grega, lugar, é topos, que significa jurisdição. Então eu vou traduzir melhor para você. Não deem jurisdição ao diabo. Porque quando você cria brechas e frestas na sua casa, na sua vida e na sua fé, você está dando um papel passado para ele, dizendo, pode ficar, porque eu sou sua propriedade. Não foi Deus que mandou o diabo, não foi o diabo que veio contra você, foi nós mesmos. Que demos de papel passado a autoridade para entrar, matar, roubar e destruir. Eu não sei como alguém em sã consciência consegue permitir que o diabo cumpra seu propósito, seja associado dele para fazer isso. Associado. Como é que pode, irmãos? Gente que conhece a palavra, gente que entende de Deus e ainda será associado ao mundo das trevas para poder permitir que ele tenha lugar na nossa vida e mantenha sua autoridade. Uma assinatura que nós damos para ele. John Hancock foi o grande estadista norte-americano, o primeiro que assinou a Carta de Liberdade dos Estados Unidos em 1789, na ocasião da libertação desse estado, do país, que teve a sua nacionalidade a partir dele. Até hoje, lá nos Estados Unidos, John Hancock virou um verbo. As pessoas vão pegar a sua assinatura num cheque ou num documento, e elas perguntam, você pode me dar um John Hancock aqui, por favor? Você pode me dar um John Hancock aqui, por favor? O que significa isso? É uma assinatura. Ou seja, me dá aqui a palavra, a jurisdição sua nessa assinatura. Irmãos, quantos de nós estamos dando essa assinatura de mão beijada para Satanás invadir e colocar em operação o seu plano diabólico e maquiavélico? Então, eu digo para você o seguinte, onde eu quero chegar com você, com essa palavra, que o Espírito Santo me confrontou tanto. Resumindo, vivemos num mundo que é destruído pelas brechas. Já tem brecha demais no nosso mundo, pessoal. Brecha demais. Destruição demais nesse mundo. Eu não consigo mais, irmão. Se tem uma coisa que já me agonia, eu não consigo mais aconselhar mais uma família que chegou ao meu gabinete para falar que a sua filhinha foi abusada e eles descobriram agora. Isso já me cansa demais. O mundo causa destruição demais. Mais um jovem perdido para as drogas. Mais uma separação causada por pessoas que interferiram no relacionamento. Mais uma jovem que se perdeu. Dói demais isso, irmãos. O mundo já é represa lamacenta demais, já tem dejetos de pecado demais nesse mundo operando na nossa vida. Eu quero perguntar para você, por que a gente vai operar na contramão? Por que a gente vai ajudar? Por que a gente vai se associar ao plano de rompimento de barreiras, de cisternas? Por que a gente vai continuar causando dores e machucados? O papel da igreja não é acentuar a dor, o papel da igreja é tapar brechas. O papel da igreja é entrar onde há brechas. O papel da igreja não é se trancar dentro das paredes e falar que bom ficar aqui. O papel da igreja é não ser causador de dano na casa, que sua casa seja um lugar de paz, de alegria, de prosperidade, que a sua vida seja uma vida que fala bem das pessoas, que ama as pessoas, que anda com Deus. Que a sua vida seja uma vida de integridade, que nós não causemos mais brechas, irmãos. Porque tem coisa que parece de repente, mas na verdade é bem previsível o que vai acontecer na nossa vida. Então está na hora de a gente parar de fazer brechas e começar a reparar paredes. Deus está contando com Neemias aqui.
mulheres que serão Neemias e homens que serão Neemias. Você está vendo os muros caídos na sua casa? Você está vendo os muros caídos de Sertanópolis? Você consegue ver isso? Eu consigo ver demais. Andando pelos bairros, fazendo a visita para uma mãe solteira, visitando uma pessoa enferma, eu fico olhando e falo, meu Deus, quanta tragédia esse mundo está oferecendo. E aí eu encontro pessoas que têm o gene do Evangelho na sua vida e não conseguem serem tampadores de brechas, mas causadores delas. Irmãos, já tem dor demais nesse mundo para a gente continuar causando, para a gente continuar fazendo e operando fissuras na alma das pessoas e trazendo mais e mais tragédias. Então eu convido você a pensar e refletir sobre isso essa noite. Eu convido você a quebrantar o seu coração comigo e perguntar, qual é o meu papel? Qual é o meu papel nesse mundo? Se o mundo já traz tragédia demais, por que eu vou continuar operando nelas? Qual é o meu papel? Esses dias eu estava lendo um filósofo muito boçal, daqueles bem idiotas mesmo, sabe? Eu falo que é bom a gente ler idiota às vezes, porque pelo menos a gente consegue entender o que eles pensam. Eu estava lendo, é muito conhecido no Brasil, e eu lendo os seus argumentos assim, de idiotice mesmo. E aí eu achei um argumento interessante dele, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que ele disse que a igreja, ela presta um desserviço para as pessoas, quando ela joga as pessoas para uma ação impensada e apenas massiva, enquanto os filósofos trabalham na produção de conhecimento e transformação do mundo. Então ele disse que a igreja é desnecessária. Irmãos, eu nunca vi um filósofo visitando uma cadeia, um presidiário. Eu nunca vi um pensador intelectual atravessando uma UTI de SUS para entrar naqueles lugares mais sujos e com risco de contaminação para orar por alguém. Eu nunca vi um intelectual, pensador, esses filhinhos de papai que ficam em universidades, escondidos em partidos de esquerda, dizer que através deles eles estão fazendo alguma coisa para transformar esse mundo. Eu nunca vi ninguém pegar o seu carro, colocar gente dependente químico, atravessar estados para levar numa casa de recuperação e fazer isso quantas vezes precisar. Eu nunca vi, irmãos. E ele diz que a igreja é desnecessária. Tire a igreja desse mundo e você vai ver a podridão. Tire a igreja da sociedade e você vai ver o lamaçal de lodo que vai consumir sua casa, minha casa. E nós somos a igreja. Nós somos a resposta desse mundo. Nós somos os tampadores de brechas, irmãos. E nós não podemos ficar reclamando do que os outros estão fazendo se nós não estamos nos colocando na posição. Nós estamos falando de atitude, nós não estamos falando de competência. Ah, pastor, não tem competência política. Ah, pastor, não tem competência social. Ah, pastor, não tem dinheiro. Nós não estamos falando de competência, estamos falando de posicionamento, e a igreja precisa se posicionar. A igreja precisa entrar onde é catástrofe. Você precisa ser um tampador de brechas onde Deus te colocou. Pare de falar mal da sua cidade, pare de falar mal das políticas públicas e participe de uma reunião delas. Faça a diferença naquele lugar. Pare de falar das coisas que estão acontecendo ao nosso redor e haja para a transformação social. Pare de falar mal das pessoas e seja um canal de bênção para transformar corações. Irmãos, nós estamos reclamando de coisas que a igreja deveria mudar, e se ela não se posicionar, nada vai acontecer, e o mundo vai ser e continuar sendo um lugar fedido, podre e totalmente difícil de convivência. Você é a igreja, eu sou a igreja, e nós não somos causadores de brechas, nós somos tampadores de brechas, reparadores. Eu pergunto para você, sua língua tampa brechas ou cria brechas? Seu comportamento tampa brechas ou cria brechas? O que é que está acontecendo conosco, irmãos? Olha o estado moral da nossa vida, olha o estado moral da nossa sociedade, e muito se parece com esse texto de Ezequiel 22. É muito parecido com o texto de Isaías 30 que eu li com você, mas olha só, que é outro texto de outro profeta, Ezequiel 22. Seus profetas disfarçam esses feitos enganando o povo com visões falsas e adivinhações mentirosas. Dizem, assim diz o Senhor, quando o Senhor não falou. O povo da terra pratica extorsão e comete roubos, oprime os pobres e os necessitados e maltrata os estrangeiros negando-lhe justiça. Procurei entre essas pessoas um homem que erguesse um muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor da terra, para que eu não destruísse, mas não encontrei nenhum só. Deus não encontrou nenhum. Ninguém para tampar a brecha. E a minha oração essa noite é que Deus encontre aqui nesse lugar gente que vai se levantar e vai tapar brechas e vai proteger a sua casa. Um jovem me procurou, isso há um bom tempo atrás, e disse que não aguentava mais ver o seu pai levando mulheres na sua casa. Ele tinha só 15 anos de idade.
não aguentava mais seu pai, um dia com uma, um dia com o outro, e às vezes com o sexo à porta aberta, e tudo que ele queria naquele momento era que a vida do seu pai não fosse repetida nele. Um homem que poderia ser reparador, foi um causador. Eu vi uma pessoa que teve um problema familiar, e a sua língua atravessava as pessoas com tanta ofensa e discórdia, causando tantas brechas na vida dos outros. Ela foi chamada para ser reparadora e não causadora de brecha. Então eu faço uma pergunta final essa noite ao nosso coração. Irmãos, nós somos causadores ou reparadores de brechas? Porque existe esse texto bíblico de Isaías 58, e aqui eu encerro com você essa noite, porque eu acho que já é o suficiente para a gente se colocar de joelho, para a gente falar: Senhor, quais são as fendas, quais são os lugares que o Senhor precisa sondar na minha vida, as minhas hipocrisias, as minhas mentiras, quais são os lugares que eu tenho deixado a desejar, quais são os lugares que eu não quero mexer, Senhor. Acho que já é o suficiente com o texto de Isaías 58, que diz assim: grite alto e não se contenha, Isaías, levante a voz e a trombeta, anuncie ao meu povo que há uma rebelião entre eles, e a comunidade de Jacó, que eles têm pecado, pois de dia me procuram, parecem desejosos em me conhecer. A primeira característica de quem causa brecha é que ele parece ser religioso. Parece ser religioso. Ele vem com um discurso ritualístico, ele vem com capa cerimonial, ele vem com conhecimento bíblico, parece, mas não é, é um muro alto, mas com brechas, como se fosse uma nação que faz o direito, que não abandonou os mandamentos do Senhor. Olha só, pedem decisões justas e parecem desejosos que Deus se aproxime. Parece, mas não é. Primeira característica de quem causa dano e brecha é parece que é religioso, mas não é. Então o povo de Israel pergunta: por que jejuamos, dizem, e não viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados. Segunda característica de quem causa brecha: egoísmo e vaidade pessoal. Eles não estão nem aí com os outros. Se o prazer lhe satisfaz, que a família se exploda. Se ele vai ter recursos, que os concorrentes se acabem. Se ele consegue sair por cima, que todos sejam prejudicados. Característica de quem causa brecha é egoísmo e vaidade. Outra característica de quem causa brecha, o texto continua: seu jejum termina com discussão e rixa. O pessoal jejuava de dia e de noite diante de Deus, e a hora que acabava o jejum saía no soco. Vocês não podem jejuar como fazem, esperar que Deus ouça a voz de vocês do alto, pessoal. Será esse jejum que eu escolhi, que apenas um dia o homem se incline a cabeça com junco e se deite com pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Outra característica, terceira, de quem é causador de brechas: sua espiritualidade é transitória. Ele levanta a mão hoje para desviar amanhã. Ele mostra uma aparência religiosa hoje que não se sustenta com a vida. Fiz o sepultamento de um homem de 93 anos de idade, que a única alegria dele, a família me compartilhou, a única alegria que fazia os seus olhos brilharem, é quando, ainda com a sua condição mental dificultosa, era brilhar os seus olhos e o sorriso aparecer, quando eles falavam: vovô, vamos cantar e orar? Vamos cantar e ler a Bíblia? 93 anos, uma espiritualidade que passa pelos anos e que não passa por oscilações. Tem pessoas aqui de 85, 87, 90, 30, 60. A grande verdade é que um causador de brecha tem uma espiritualidade muito vulnerável e muito oscilante. E os reparadores? Agora é com você e comigo aqui. Olha que texto lindo. O jejum que eu desejo não é esse: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos, romper todo o jugo. Liberdade. Quem é reparador de brecha não oprime, não escraviza, não monitora. Quem é reparador de brechas liberta, trabalha com o evangelho da salvação e da libertação. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Compaixão. Reparador de brechas age com amor e compaixão. Compaixão é uma palavra só, mas que pode ser dividida. Paixão pelos perdidos, paixão pela vida, paixão por Jesus Cristo. E com quem que a gente aprende isso, irmãos? Isaías 61.
Jesus usou esse texto lá, quando ele falou: o Espírito do Senhor está sobre mim para pregar boas novas aos quebrantados de coração, pôr em liberdade os oprimidos e pregar o ano aceitável do Senhor. Nós aprendemos com o maior reparador de brechas. Jesus é o reparador por excelência. Sem Ele nós não podemos tapar nenhum muro na nossa vida. E aí está. Aí sim, se você fizer isso, sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, e sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Quem não quer isso, minha gente? Quem não quer o versículo 11? O Senhor te guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol, fortalecerá os seus ossos, como um jardim regado e bem cuidado, como fontes cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas, restaurará os alicerces antigos. Agora se prepara aí, porque essa é a palavra para você essa noite. Eu não estou aqui para te acusar do seu passado, eu não estou aqui para dizer que você não tem mais jeito, eu não estou aqui para dizer que a sua história é uma catástrofe, eu estou para dizer qual é a sua identidade. Eu estou aqui essa noite não para te acusar, mas te conscientizar de quem você é em Deus. Prepare-se, porque essa palavra é para você. Você será chamado reparador de brechas. Aonde tem violência, você vai reparar essa brecha naquele lugar. Onde tem ofensa, você vai reparar a sua brecha naquele lugar. Onde tem traição, mentira, você vai reparar aquele lugar. Aonde tem dor, ódio, ressentimento, você vai levar a argamassa do Evangelho. Aonde tem prostituição, libertinagem, você vai levar a graça de Jesus Cristo. Você é reparador de brechas, você não é causador de ofensas. Oh Deus, usa essa igreja, usa essas pessoas que estão sentadas aqui, Pai, que estão me ouvindo. Eles não são telespectadores, eles não são gente que assiste uma pregação, são reparadores de brechas, Deus. Você é reparador de brechas. Para de atrasar o plano de Deus, para de destruir a história de Cristo na sua vida. Essa é a nossa identidade. Jardim regado, cuidado, protegido. Eu quero isso, irmãos. Você quer isso, amém? Então se coloque em pé, que nós vamos cantar essa canção que diz: Senhor, eu quero construir minha vida em Ti, eu quero reparar todas as brechas em Ti. Vamos cantar, irmãos, em nome de Jesus. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir. Você pode dizer isso? Chega de brechas, chega de rachaduras. Vamos ao fundamento, a pedra que não quebra, a pedra inquebrável, a pedra que sustenta todas as coisas. Jesus, a pedra angular. Só Jesus. Mais uma vez, eu vou construir, Senhor, eu quero isso essa noite. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou somente em Ti. Não vou ser abalado. Ele é santo, santo és
Sim, Senhor. Reparadores de brechas. Gente que vai ser jardim regado e não mar de lama. O Senhor ministra o meu coração dizendo: você será jardim regado e não mais mar de lama. Você será jardim regado e não mais lugar de dejetos. Você será jardim regado, porque será o reparador de brechas na sua casa, entre os seus pais, entre os seus filhos. Será reparador de brecha entre os seus compatriotas, entre os seus parentes. Você será reparador de brechas no seu trabalho, na sua igreja. Será reparador de brechas nessa cidade. E você será um jardim regado e não mais de mar de lama. Senhor, Senhor, tem muita dor nesse mundo para a gente continuar seguindo o curso dele. Então, Paizinho, desperta-nos. Desperta-nos da sonolência. E não deixe que a gente trate as pequenas fissuras como se não fossem nada. Essa coisinha que está entrando no coração desse homem, essa coisinha pequenininha que está entrando no coração dessa mulher, que ela diz é normal, todo mundo faz isso. Oh Deus, não deixe as pequenas brechas destruírem o teu grande propósito na nossa vida. Não deixe os nossos muros caírem. Cerque esses muros com a argamassa do Evangelho. Pai, nós queremos usar o cal de qualidade, pagar o preço para que os muros sejam bem sustentados. E então, Pai, usa teu filho e tua filha, perdoa os pecados. Hoje essa mulher já está se convertendo e dizendo: eu abandono isso para agora erguer o meu muro na presença de Cristo. Hoje esse homem está tomando uma decisão de nunca mais causar dano, mas agora ser um reparador de brechas na sua vida. Pai, eu agora abençoo para que esse povo saia daqui com uma nova história e nós saiamos daqui com um novo propósito, que é ir onde outros não podem ir, para fazer o que só o Senhor nos confiou. Então, Pai, usa teu povo, usa a tua igreja, nos levante e faça a tua obra em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor por essa noite. Aleluia. Aleluia. Antes de você sair, eu gostaria que você cumprimentasse a pessoa perto de você e dissesse para ela assim: bem-vindo, reparador de brechas. Deus abençoe e uma boa semana para você em nome de Jesus.